Bom dia, pessoal! Bora para mais uma manhã de devocional. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, em seu coração. Hoje nós vamos para o livro de 1 a João, capítulo 1. Mas antes eu gostaria de dar a introdução aqui para vocês. O autor desse livro, há algumas discussões entre os teólogos, mas por linguagem, por forma de falar, muitos afirmam ter sido o João que escreveu o Evangelho de João, que vai escrever aqui agora as cartas de 1º, 2º e 3º a João. Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa questão da carta, vamos lá em João, Evangelho de João, tá? Evangelho de João 20, nós vamos ver João apresentando o propósito dele ter escrito os evangelhos. Lá em João 20, no versículo 31, ele vai falar assim, ó: Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenham uma vida pelo poder de seu nome. João vai apresentar aqui durante a leitura do Evangelho 7 milagres que Jesus operou e ele vai falar 7 vezes o que Deus é. Eu sou, o 7 eu sou, nós vamos encontrar aqui no Evangelho de João. E tudo isso, os milagres, ele vai apontar ressurreição de Lázaro, algumas curas e alguns milagres, mostrando que Cristo é Deus. E quando nós chegamos na carta de 1 a João, nós vamos ver o propósito da carta lá no capítulo 5, no versículo 13, vai dizer o seguinte: Escrevi essas coisas para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, para que saiba que tem a vida eterna. O Evangelho, ele escreve para que todos aqueles creiam que Cristo era de fato o Messias. E agora ele vai escrever as cartas para que nós tenhamos certeza, uma convicção da nossa salvação, né? Muitos aceitam o Senhor Jesus, vivem com Jesus, mas não têm a certeza da salvação. Então eu considero que essa carta aqui de 1 a João é uma carta para os salvos, né? Aqueles que já conheceram Jesus e agora estão caminhando com ele e vão ter aí a certeza da salvação. Quando chega no capítulo 2, nós vamos estudar durante aqui a leitura desse livro, nós vamos ver ele apontando aqui alguns pontos que é certeiro daqueles que são salvos. E isso é algo que tem que ficar no nosso coração, porque tem uma palavra que vai dizer o seguinte, que lá no fim dos tempos, quando Jesus voltar, ele vai dizer assim: Uai, Senhor, mas você não vai me deixar entrar? E ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Só que o que antecede isso mas Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Ou seja, tem como uma pessoa ter uma convicção achando que ela é salva, mas na verdade ela não ser. Então, no decorrer da leitura deste livro, nós vamos ver pontos e características de uma pessoa salva, de você ter certeza da sua salvação. Hoje é só a introdução do livro, o capítulo 1, mas a partir de amanhã nós vamos falar um pouco mais e de forma detalhada sobre aí no nosso próximo devocional. Amanhã não, porque amanhã é sábado, não tem devocional, mas no domingo nós vamos começar 1 João capítulo 2. E aí nós vamos destrinchar 1 hora de bate-papo, hein? Quem tá com saudade, põe a mão pra cima. Hashtag saudades. Olha, gente, vamos lá. Versículo 1. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, tocamos nas suas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado. João tinha essa certeza porque ele viu o Senhor Jesus. Ele é aquele que falou que era o discípulo muito amado de João. Eu vejo que está registrado ali que ele era o discípulo muito amado porque foi ele que escreveu. E ele se sentia muito amado. Então eu creio que Deus não vai parar e falar assim: nossa, a Raira é minha filha mais amada. Porém, eu me sinto na posição de filha muito amada, inclusive até com muitos privilégios e regalias e sou regada de muito amor da parte de Deus. Muito grata por isso. É esse João aqui que vai falar assim: olha, eu vi ele, aquele que vimos e ouvimos, o unigênito do Pai. Ele é a vida. Agora testemunhamos-lhe e proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado.
Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Ele estava ali compartilhando dessa alegria que é ter a revelação do Cristo, do Messias, daquele que vai nos proporcionar a vida eterna. E ele fala, olha, eu vi ele esteve entre nós. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora transmitimos. Deus é a luz e nele não há escuridão alguma. Primeira coisa que ele fala aqui nessa carta, ele vai dizer, o que nós aprendemos com ele, é isso que nós declaramos, que ele é a luz. E aquele que encontra com ele não fica nas trevas. Ou seja, a comunhão com Deus, ela vai trazer clareza para a nossa vida. Tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está escondido na escuridão, quando Jesus ele chega, ele traz luz e ele vai trazer toda a clareza para as situações, né? Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz com Deus, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha, se nós dizemos que andamos na luz, mas na verdade não praticamos nada disso, mentimos para nós mesmos e afastados estamos da verdade. Mas se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Na semana anterior eu falei um pouco sobre essa questão do nosso relacionamento na horizontal e impactar o nosso relacionamento na vertical com Deus. Isso é real. Olha o que ele fala. Se nós dissemos que andamos na luz, andamos em Cristo, porque a luz é Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. A luz de Cristo em nós faz com que refletimos isso na vida do próximo. Então, o que impacta não é a minha santidade que eu tenho para com Deus e só eu e ele, nós vivemos nós dois e o mundo é só nosso. Não é assim que funciona. Mas uma vez que você conhece ele transforma a sua vida e você tem comunhão com seu irmão. O seu bom relacionamento com Deus impacta diretamente na sua comunhão com seu irmão. Então, todos quanto andam na luz têm relacionamento uns com os outros. E ele vai falar o seguinte: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Ou seja, não há um justo sequer. Mas se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra, esse versículo é muito conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e não se lembra mais dele, nos purifica de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós um lugar para a sua palavra. Isso é muito sério, gente. Não tem tanto problema, porque problema tem o pecado. Você não pode acostumar com o pecado, ele não é normal, não é natural, sabe? Mas nós não somos justos diante de Deus. A nossa justificação só vem por meio de Jesus Cristo. Mas uma vez que nós entendemos o pecado que temos, aquilo que carregamos, o tanto que o nosso coração é corrompido, o nosso papel é de confessar o nosso pecado ao Pai e falar: Pai, me perdoa por isso que eu fiz errado. E Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem mais acusação. O diabo não te acusa mais, uma vez que você entrega e confessa ao Senhor Jesus. Confessando a Ele, você tem perdão do seu pecado. Confessando para o seu irmão, você gera cura na sua alma. Então não carrega pecado, não. Confessa o seu pecado ao Senhor, reata essa aliança hoje, porque você é filho da luz, você nasceu para caminhar com o Pai, então caminha em verdade, caminha em vida, tá? E assim nós vamos terminando o nosso devocional de hoje. Se você chegou nesse vídeo, caiu de paraquedas, tá aqui, ficou até o final, eu quero te falar, olha, nós
entendemos e nós cremos nesse Jesus que morreu para nos salvar, um Jesus que foi homem, que foi carne, que morreu numa cruz, que tomou a chave do inferno, da morte, e hoje ele está sentado à direita de Deus e ele traz vida. Somos justificados por meio de Jesus Cristo. Isso é motivo da gente ter grande alegria, isso é motivo do nosso coração se explodir de tanta felicidade, porque ele nos resgatou para ele nos chamou para perto. Então, se você caiu nesse vídeo de paraquedas e quer aceitar esse Senhor Jesus como seu Salvador, você vai escrever nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Se você quer voltar para Jesus também, deixa registrado nos seus comentários e eu vou orar por você, viu? Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo, tá? Mas nós vamos orar, né? Porque ainda tem tempo, dá para orar, Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. Deus, com base no que lemos, com base naquilo que nós aprendemos nesta manhã, nós queremos orar em cima desta palavra, Deus, pedindo para que, da mesma forma que João, ele teve essa clareza, ele teve esse discernimento, ele conheceu o Senhor, nos permita te conhecer também, Pai. Nos permita caminhar uma vida em santidade, uma vida aos teus pés, longe da escuridão e das trevas, mas uma vida na luz, Pai. Uma vez que nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, Pai. Nós amamos, nós andamos em verdade, nós anunciamos a Tua palavra. Nós proclamamos a mensagem que Jesus é a luz, Ele é a vida eterna. Pai, nos dê um dia abençoado, nos dê uma sexta-feira abençoada. Hoje é sexta, né, Deus? Sexta. E sextou com P de Pix. Pai amado, que o Senhor possa mandar Pix para todo mundo e para todo mundo ficar feliz, alegre e contente. O Senhor é dono do ouro e da prata, manda mesada para nós, Pai. Nós te amamos, Deus, e queremos demonstrar isso em nossos comportamentos. Muito obrigado por mais esse tempo precioso na Tua palavra, conhecendo mais do Senhor, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um. Amanhã, sábado, que seja um dia de desfrute, que seja um dia onde os meus irmãos possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já liberou para a vida deles, em nome de Jesus. Em Jesus' name. Saudades. Miss you. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Beijo, queijo e até domingo, se Deus quiser, tá? Ó, se levantem, domingo eu tô na área. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.